E aí, vamos bater um papo hoje sobre o Kobudo? Claro. Beleza? Aproveita para tirar tuas dúvidas já. Dentro daquela, sempre dentro daquela premissa, né? Quando eu não sei, não sei, e a gente pesquisa junto. Sensei tem uma história de que as armas eram instrumentos agrícolas e como é que conta a história desse negócio aí? Se veio dos camponeses, não veio dos camponeses? O Kobudo, o que que é? Veio daí? Como é que curiosa função? Tá. Bom, a história do Kobudo, ela é mais complicada ainda do que a história do Karatê, né? Porque as fontes de pesquisas ainda são mais escassas. É bem difícil de conseguir material para você compilar informações para que você tenha respostas definitivas para qualquer pergunta relativa ao Kobudo, né? É bem difícil. Com relação às armas, existe um certo fundo de verdade nesse negócio de dizer que algumas armas eram armas de instrumento agrícola, de trabalho no campo, mas às vezes as pessoas confundem o período em que isso aconteceu. Tá? Fazem parecer de que isso surgiu desde muito cedo lá em Okinawa e fazem parecer que o responsável por essa compilação de armas foram os camponeses. Tá? Então tem muita gente que chega a, a, a essa conclusão nas suas pesquisas. Tá? Mas, se você tiver um pouquinho mais de persistência e seguir nas suas pesquisas, você vai conseguir encontrar algumas informações interessantes. Tipo, os guerreiros de Okinawa, não samurai japonês, guerreiros de Okinawa, Petin, eles sempre tiveram associados às artes marciais da ilha. Tá? E é através deles que essa coisa acontece. Tá? São eles que vão fazer esse resgate técnico, que vão ampliar essa gama de técnica e que vão preservar isso para as gerações futuras. Tá? O que acontece, segundo alguns historiadores, eu gosto muito de um historiador japonês que traduziu o livro do mestre Motobu, que é o Kohaku Yuai. Ele traz informação bem interessante sobre o Kobudo, coisas que normalmente a gente não tem esses dados por aí disponíveis. Né? E ele coloca que, ao contrário do que se pensa, essas armas que são ditas armas de camponeses, elas na verdade são uma opção que os guerreiros encontraram depois que eles perderam o direito a usar as armas tradicionais deles. Tá? Então eles se misturam perderam a classe, não existia mais a classe samurai em Okinawa, eles passam a viver com a população, e daí por isso a história do camponês, porque agora eles passam a ser parte do povo também, mas são eles que, pela ausência das armas tradicionais, tidas como armas dos guerreiros, fazem o desenvolvimento dessas outras armas também. Então, dizer que o Kobudo foi desenvolvido por camponeses é uma história mais folclórica e bonitinha, assim, para as pessoas acharem legal, né, que uma coisa assim que surgiu de baixo, que foi subindo e coisa, mas a realidade é que tanto o Kobudo como o Karatê sempre foi levado adiante pelos guerreiros e pela nobreza da ilha de Okinawa. Tem a história de que talvez algumas dessas armas tenham vindo da China também, porque tem armas E iguais que lá, não né? os camponeses, Que não a classe tenha inventado as armas, mas que tenha escondido as armas, né? O que foi o que você acabou de dizer, né? Que trouxe as armas como opção, né? E aí transformou em instrumento agrícola, né? Tipo, o uso ao contrário, né? vamos para a questão básica. A relação China e Ryukyu, que é o antigo nome de Okinawa, ela é uma relação de troca. Né? E nessa troca,
está também a troca das técnicas marciais, com e sem armas. Tá? A gente não consegue pegar e afirmar com certeza quando isso chegou em Okinawa, quem levou, quem foi a primeira pessoa que começou a divulgar, mas consegue dizer com certeza que se estava em Okinawa, tem influência chinesa, porque o pessoal de Okinawa admirava a cultura chinesa, copiava, achava algo superior, algo que era bom para a sociedade, um modelo de como viver. Tá? E as artes marciais estão incluídas nesse hall de coisas que eles importaram da China. A gente não pode dizer assim, não, vieram diretamente da China as armas, mas olha, é uma porcentagem muito alta de chance de que todas as coisas que acontecem em Okinawa sejam uma réplica do que se fazia na China no período em que essas coisas foram introduzidas.